Como é que tá? Fala, Thelma. Oi, boa noite, professor. Boa Eu vou noite. acompanhar a sua live, tá? Boa. Precisando de algum auxílio. O senhor já está gravando? Já estou gravando aqui. Ah, então tá bom, tá ótimo, então, Piloto, professor. eu já Uma vou. boa aula, viu? Qualquer Obrigado. coisa é só me acionar pelo chat ou aqui pelo microfone que eu estarei atento. Tamo junto. Obrigado. É, Não por isso. aqui a transcrição ao vivo, que eu queria tirar essa transcrição ao vivo. Pronto, já tirei a legenda. Fala, Felipe, tudo bem? Boa noite. Noite. Tudo bem? Como é que tá por aí? Tudo certo, correndo pra chegar em casa aqui. E aí, tudo Boa. paz? Tudo na paz, tudo na paz. Vamos nessa aí, vamos fazer essa aula. Esperar o resto da turma. Vou esperar até 7h05, por aí a gente começa, beleza? Beleza. Fechou. Professor, eu vou até aproveitar aqui a deixa. Eu tava no grupo lá com a galera Uhum, e eu vi um pessoal falando sobre a aula. E claro que teve problemas ali de uhum, transmissão, tudo, né, da semana passada. uhum, Mas isso não é uma coisa exatamente da sua aula. Eu acho que é interessante falar. uhum, Todas as aulas que a gente divide para fazer grupo, a galera fica um pouco frustrada, porque a galera quer pensar mais a respeito do tema e a gente nunca tem tempo suficiente. E aí, novamente, não é da sua aula isso, porque todas as outras que a gente teve a mesma frustração, assim, sabe? uhum. Aí eu acho que é só interessante falar isso para você, para considerar, porque aqui no. Porque é hoje a live de fechamento, e eu tava Uhum. vendo lá no grupo, a galera falou, poxa, eu queria pensar mais sobre o tema, eu queria que a gente tivesse mais tempo, né? Então é só avisando aí. Não, boa, boa, Filipão. Boa, boa, boa. Cara, eu gosto quando os alunos trazem os temas para cá, porque, pô, é uma oportunidade que a gente tem de trocar ideia mesmo, né, cara? Assim, do lado de cá, cara, qual é a dificuldade nossa, né? A gente tem 1h30 de aula, cara. A gente fica num primeiro trade-off nosso, que é o seguinte, cara, chego, faço uma revisão da matéria, porque, cara, é muito difícil você revisar a matéria e ainda, pô, fazer caber um estudo de caso em 1h30, cara. Assim, geralmente a galera, Imagina, realmente. geralmente a galera já entra já 7h10, 7h15 ali, e aí, putz, cara, aí você já perde, cara, veja bem, assim, 15 minutos de aula para 90 minutos, cara, faz a conta aí, não sei quantos por cento dá, mas dá uma fração relevante. Então você já tem essa perda de aula, até você se apresentar, conhecer ali e tal, porque também, pô, faz parte, né, cara? Nós somos seres relacionais, né? A gente começar a falar aqui sem conhecer ninguém, eu acho que é ruim, a gente perde a conexão. Então você perde ali 5, 10 minutos. Aí, putz, cara, você sempre fica no trade-off, né, cara? Você fala, puta, chego acelerando, falando tudo, e, pô, já vou para o estudo de caso ou dou uma nivelada antes? Cara, assim, é difícil com essa 1h30. A gente realmente faz milagre, cara, assim, sabe? É difícil do lado de cá também. Pensa que, poxa, a Natália, na última aula, me pediu para dar uma revisada no conteúdo. Eu até fiz uns slides aqui para trocar uma ideia com ela. Tinha uma galera que queria aprofundar um pouco mais o caso e tinha uma galera que queria revisar o caso, o estudo de caso mesmo da aula. E a gente precisa fazer caber tudo isso em 1h30, né?
Cara, não tenho nenhum problema. Eu posso ficar aqui até 9 horas da noite com vocês. Eu sou de boa, gosto do tema, cara, zero problema. Mas aí sempre tem aquele pessoal que fala, putz, mas eu já tinha me programado para fazer alguma coisa depois de 8h30, e acaba sendo injusto com essas pessoas. Enfim, cara, é uma É muito situação que você, cara, a gente tenta aqui. Como esse é um curso de MBA, cara, eu tento sempre trazer a minha experiência na frente, porque, cara, livro você compra, você lê, curso, cara, tem um monte, cara, de plataforma aí que você pode entrar, até o próprio YouTube, cara, tem vídeos super bacanas e tal. Eu tento sempre trazer a minha experiência, sabe? O que eu passo no meu dia a dia, porque isso não tá à venda, assim, né? É difícil você pegar, assim, entrar na plataforma e ver um cara que está vivendo aquele assunto no dia a dia, as dificuldades, dores. Então, eu acho que é aquilo que eu posso entregar de mais valor para vocês. Porque, cara, ler vocês leem, cara, no limite, cara, entra ali no chat GPT, começa a trocar uma ideia, você já vai saber das ferramentas, né? Agora, trocar essa ideia que a gente tem essa oportunidade de falar aqui livremente, isso é difícil, cara. Então, é o que eu acabo priorizando nas minhas aulas, né? Mas tem gente que não gosta, cara, assim, é difícil, cara, assim, não sei se tem uma solução trivial para isso, sabe? Eu imagino, professor. Eu sei que é complexo aí, é muito corrido mesmo, e tem que colocar tudo isso em uma balança, né? Entendo É, perfeitamente. você tira um pouco daqui, entra um pouco dali. Por exemplo, na última aula, a Natália falou assim: pô, Max, eu não sou muito da área, eu queria que você fizesse um recap para mim. Cara, eu separei 9 slides, cara, vou dar uma pincelada com ela aqui no início da aula, entendeu? É... Cara, aí depois que eu fechar isso, vou perguntar, galera, tem alguém aí querendo discutir um pouco o caso da aula passada? Alguém vai levantar a mão, vai trazer algum tema, eu vou debater. E depois eu vou fechar com o case mesmo. Isso é o que eu me programei para fazer hoje, entendeu? Mas, cara, é uma corrida contra o tempo, assim, sabe? E é um assunto tão gostoso, cara, assim, as aulas que eu dou, cara, são tão gostosas assim que eu tenho vontade de falar, puta, sim, falar muito, né? Mas às vezes não dá tempo. Bom, eu vou esperar mais 3 minutinhos, cara, e aí vou começar, porque é aquilo que a gente falou, né? Daqui a pouco não, né, a gente não vai ter ali, vai perder muita aula, tá? Eu vi aqui que o Eduardo entrou, a Giovana, a Milena. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Boa noite, professor. Tudo bem, sim. E aí? Boa noite, professor. Tudo bem também? Tudo bem, querida? Tudo bom, tranquilo. Giovana, tá por aí? Oi, tô sim. Tô fazendo o Canva do estudo de caso. Boa, excelente, muito bom. Depois, se você quiser, eu te coloco aqui como apresentadora. E se você quiser apresentar, apresenta o teu estudo para a gente debater, tá? Não tem nenhum problema não, tá? Se você se sentir à vontade, tá, Giovana? Então, a ideia era fazer antes da aula para poder te mostrar e ver, tipo, o que que pode melhorar, o que que tá certo, o que que tá Boa, errado. Mas eu não boa. tive tempo, então eu tô fazendo agora no começo da aula. Não, manda bala aí, a gente troca uma ideia, manda bala aí. Eu vou deixar você quietinho, sem problema. Tá entrando. Eu vou aqui aquecendo os motores e compartilhando os materials. Pô, eu separei umas paradas muito maneiras para essa aula, assim, do dia a dia meu, assim, sabe? Eu acho que vai ser bem legal, assim, sabe? Mostrar para vocês como é que funciona na prática, né? No quente ali. Espero que vocês gostem. Tá, beleza.
Galera, olha, Natália não está por aqui, mas assim, eu não consigo mais esperar, assim, né? A gente precisa compartilhar, senão a gente não vai ter, como é que se diz, não vai ter tempo para varrer tudo, né? Então, vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Estamos. Beleza, então vou começar aqui rapidão. Eu tinha prometido que ia fazer um recapzinho de toda a matéria, para a gente, né, trazer alguns pontos aqui para discutir, né? O mais importante, assim, que eu acho que a gente precisa sair daqui, se vocês saírem daqui com essa ideia, né, eu acho que isso facilita muito quando vocês forem ler os diferentes materiais que passaram pela mão de vocês, né? O mundo mudou, né? A gente vive num mundo ambíguo, né? Incerto, né? Onde a velocidade, né? Ela é real. Tem vários estudos que mostram isso. Tem uma métrica que eu gosto muito, né? Que é a adoção de produtos, né? De novas tecnologias, né? Então lá atrás, para as pessoas adotarem a eletricidade, levou centenas de anos, né? O computador também, né? Hoje o TikTok consegue, chegar lá e ter uma adoção de 2 milhões de usuários em algumas horas, né? Então, a velocidade como as coisas estão acontecendo, estão transformando, faz com que aquela visão clássica da administração, de você planejar, discutir, implementar e tal, não sei o que, isso mudou, né? Tudo hoje em dia é adaptativo, né? Tudo hoje em dia é experimental, né? O famoso errou, erra curto. Quando o Benchimol fala, errou, não tem problema, erra curto, ele está falando dessa mentalidade, né? Quando esses grandes líderes estão falando disso. Eles estão falando, olha, cara, não dá mais para esperar para a gente fazer o projeto do rádio toca-fita que vai passar ali que vai, né, tá no carro, porque, cara, provavelmente quando você terminar o carro, não vai ser mais DVD, não vai ser mais CD, não vai ser MP3, não vai ser mais nada, vai ser um carro autônomo conectado via satélite, baixando as tuas músicas do Spotify ou uma plataforma dessas qualquer, numa lista pré-definida, e isso aí vai estar disponível no Uber. Quando você pedir o Uber, cara, então não adianta a gente discutir aqui, fazer um puta planejamento de como é que esse rádio vai acontecer, né? Então vamos montando o rádio aqui, né, com o que a gente tem, né, e vamos experienciando e melhorando isso conforme as coisas acontecem. Então, esse conceito, ele perpassa não só aqui a parte de Lean UX, né? Ele perpassa esse novo movimento das startups, né? De você testar, experimentar, avaliar resultado, mudar, corrigir rota, pivotar ou continuar, né? Quando a gente fala no marketing, um traço dessa visão, né? Ela está nos modelos de growth hacking, growth marketing, né? Que você, cara, experimenta, né? Então você faz uma campanha, você faz um hacking, né? Você faz um experimento ali para trazer mais clientes para sua página, para, né, uma campanha para trazer, enfim, mais receita e tal. E, cara, você testa coisas, você testa diferentes páginas, você faz um teste AB, você experiencia, você muda o produto, a abordagem, o copy, a imagem, enfim, você muda aquilo e você ajusta, né? E o que deu certo você continua, o que você não deu certo você pivota, descarta. Então, isso é no marketing, isso é no produto, isso é no próprio planejamento estratégico, né? A gente, hoje em dia, tem ali o conceito de planejamento estratégico adaptativo. Então, assim, isso é uma coisa que está atravessando a administração e todos os temas da administração estão se adaptando a esse modelo moderno, pós-modernista, né, de, cara, tudo é ambíguo, tudo é incerto, então eu não consigo prever como é que vai ser daqui a 3, 5 anos, mas eu consigo, cara, entender o que está acontecendo hoje, pivotando até eu chegar lá. Essa é a teoria que está por detrás de tudo isso, tá? Então, esse conceito, ele está aqui, né? Você construir, medir, aprender, validar, o que faz sentido você continua, o que não faz sentido você descarta,
né? Então, isso é um pouco daquele primeiro vídeo que o professor apresenta lá. Depois ele fala um pouco do papel do gerente de produto, né? E é um pouco isso mesmo, mas, de novo, assim, isso não é uma... Os americanos, né, eles são muito, assim, do método, da cadência, né? Eles desenvolvem uma ferramentinha para tudo, né? Eles colocam tudo em caixinhas, né? Então ele traz aqui, o novo papel do gerente de produto, é um cara extremamente relacional, que conecta todo o negócio, né? Que, putz, fala com o usuário, levanta aqui o job to be done, né? O JTBD, né? Ele faz entrevista, ele vai lá no cara de design, ele integra isso, vai com os caras de dados, engenharia, enfim, é um CEO do produto, mas sem autoridade do CEO do produto. Mas, na verdade, num geral, né, esse novo modelo, esse novo profissional, ele é um profissional transversal, ele é um profissional que olha a jornada completa, né? Quando você fala de um gerente de experiência do cliente, é um perfil muito parecido, né? Porque é o perfil que hoje o mercado demanda, né? Quando você vai falar de growth hacking, a mesma coisa. Quando você vai falar de um cara de CS, de Customer Success, é a mesma coisa, né? Hoje em dia, você busca profissionais transversais, que consigam ser articulados, que entendam não uma questão específica, mas o todo, que consigam trazer diferentes visões, que consigam entender o lado do cliente e trazer isso para dentro, né? Trazer essa dor para dentro, né? E consegue viabilizar mudanças de produto, que conecta estratégia com ação, produto com resultado. Então, esse é o cara, e que faz uso intenso de tecnologia e IA para isso, né? Então, assim, quando ele fala desse PM, ele não está falando só do PM, ele está falando desse profissional que as empresas estão olhando. Então, quando você vai pegar uma descrição de cargo, perfil soft skill, né, o comportamental de um Customer Success Manager, quando você vai falar de um Customer Experience Manager, quando você vai falar de um Product Manager, quando você vai falar de um gerente de growth, isso é um perfil transversal que está presente nos nossos tempos atuais. Então, vale até uma reflexão nossa aqui de como é que a gente está em relação a isso, né? A gente consegue fazer esse papel de conversar com a engenharia e entender com o cara, não a fundo o banco de dados, mas entender esses modelos, a arquitetura, o stack que ele está utilizando, a lógica, as dificuldades dele de implementar. Será que eu consigo trazer as dores do usuário para o cara de UX, explicar isso para ele? Né? Como é que eu estou em termos de dados? Eu consigo fazer um teste AB? Eu consigo apresentar um resultado? Eu consigo medir um KPI? Eu consigo explicar esse resultado? Né? Como é que tudo isso que eu estou fazendo, eu consigo enxergar como tudo isso que eu estou fazendo, que está na minha responsabilidade, se conecta com o negócio? Então, assim, cara, isso não é o cara só o Product Manager, isso é o papel do novo cara, do novo profissional do século XXI, né? E tem uma cerejinha aí do bolo nesse negócio, que é o uso intenso de IA, né? No futuro a gente não vai ter mais o contador do contas a pagar, o contador do contas a receber, o contador o controller, né? Você vai ter o gerente da contabilidade com o robô responsável pelo contas a pagar, o robô responsável pelo contas a receber, o robô responsável pela controladoria, e por aí vai, né? Então, assim, esse é o profissional do futuro, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Tô falando alguma besteira? Max, discordo, você tá errado, cara, eu tenho uma outra visão. E aí, assim, podemos seguir? Tudo bem? Sim, pode seguir. Eu não estou vendo vocês e, poxa, se falar alguma coisa, vocês me falem, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Tá, vocês estão aqui, beleza. Opa, levantei a mão sem querer. Bom, assim, eu tenho uma questão, assim, com esses temas, né? O pessoal é bem, assim, né? O americano, no geral, e aí nada contra, né? Não é nenhuma, assim, nada contra de verdade, assim, eu acho isso muito útil, mas a gente tem que ter
principalmente para quem está começando a carreira, para quem precisa de um direcionamento. Então, ferramenta é muito bom, muito útil, ela instrumentaliza a comunicação, a gente fala pouco e a pessoa já está entendendo do outro lado o que a gente quer dizer, enfim. Mas a mensagem que eu quero passar aqui é que o pessoal gosta de instrumentalizar muito, né, construir esses frameworks, né? A vida é um pouco mais complexa que isso, né? Dificilmente você vai chegar ali numa startup e vai ter tudo isso definido e as pessoas seguindo isso à risca, né? Você vai ter alguns elementos, né, disso, mas é importante você saber que isso existe e como é que isso funciona, né? Esse instrumento aqui da direita é um instrumento, né, na verdade, assim, isso aqui já é uma adaptação, né, de uma coisa maior, né, chamado Business Model Canvas, né, que é um instrumento para você materializar, né, modelos de negócio, né, que eu super recomendo, super interessante. Então, dentro do Business Model Canvas, foi feita uma adaptação para aqui, né, para a visão, né, para o campo de estudo aqui dessa matéria, que é a Lean UX. Então, eles pegaram o conceito de Business Model Canvas e adaptaram para cá e construíram aqui essas matrizes, né? Essa matriz aqui, você define qual o objetivo de longo prazo da empresa, né? Então, não é assim, eu vou, eu vou criar um produto para... Não, é um desafio maior, né? Olha, eu preciso crescer 30% a receita para o ano que vem, né? Aqui na estratégia, né, onde você planeja crescer, né, e como que você vai viabilizar isso, né? E aqui os OKRs, né, os objetivos estratégicos, né, materializados em termos quanti e quali, né? Então, basicamente, e aqui os obstáculos. Então, eu dei esse exemplo na aula passada, né? Eu tenho que crescer 30% a receita da minha startup. Uma das estratégias que eu estou pensando aqui de fato, entrar no mercado colombiano, né? E eu espero me diferenciar porque, cara, eu tenho um produto que está muito distante da realidade do mercado colombiano. O Brasil está muito avançado em health techs, etc. e tal. Como OKRs aqui, né? Eu vou definir aqui que no primeiro trimestre eu quero qualitativamente conquistar o meu primeiro contrato, dando um exemplo aqui, tá? E como um QR, né, um Key Result, né, eu vou, cara, prospectar mais de 100 clientes, fazer 30 reuniões de descoberta para chegar lá e fechar um contrato de tantos mil-reais, né, ou dólares, ou, sei lá, pesos colombianos, né? Quais são os obstáculos? A minha plataforma não está traduzida, ela não está adequada à regulação do CFM lá da Colômbia, né? Eu não tenho uma empresa aberta na Colômbia e por aí vai, né? Então, isso aqui é bem macro, isso aqui fala da estratégia da empresa, né? E aí você tem um desdobramento desse quadro aqui numa coisa mais tática operacional, que é como que isso aí vai impactar o teu produto. Então, cara, se a minha plataforma não está traduzida, cara, eu preciso traduzir essa plataforma, né? Beleza. E aí eu, vou ter que construir aqui alguns outcomes, né? Quais são os resultados ali que eu vou atingir, né? Especificamente, né? Quais usuários? São os médicos que estão usando minha plataforma, né? Qual o benefício que eu vou entregar? Vou entregar uma linguagem médica próxima, traduzida, né, para esse médico, né? Quais as hipóteses, né, que eu vou construir aqui que vão acelerar isso, né? Vou utilizar o dicionário médico e por aí vai, né? Quais os experimentos que eu vou fazer para definir o menor produto possível que eu vou construir, né? Então, tipo assim, cara, eu vou entrar aqui, vou dar na minha IA, vou entrar aqui no cursor, vou falar, cara, agora traduz todo o front para espanhol, né? E vamos testar como é que isso funciona nas reuniões com os clientes, e quando fechar o primeiro cliente, aí, cara, a gente faz um pente fino, paga algum médico lá para a gente corrigir e ajustar de fato
Medicine Literacy, né, que é a literatura médica mesmo aplicada àquela interface. Né? Então, você sempre vai incremental, você nunca entra com os dois pés, né? Você vai construindo e validando isso. Eu não vou parar aqui para pagar para alguém traduzir toda a minha plataforma, todas as telas de uma coisa que eu nem fechei ainda, eu nem sei se eu vou ter tração no mercado colombiano. Então, cara, eu construo essas hipóteses, né, como eu posso viabilizar isso, e, cara, vejo qual é o menor esforço possível. Cara, eu estou fazendo aqui um MVP, peguei 3 telas aqui, meu sistema tem 10 módulos, cara, eu vou pegar um módulo, 3 telas, traduzir e vou fazer uma reunião comercial. Puta, deu uma puta atração, cara, os caras gostaram, falaram que querem comprar e vão avançar e tal. Pô, legal, vou vender um MVPzinho desse módulo. Putz, agora eu preciso ir mais a fundo, eu preciso traduzir todo esse módulo. Pô, fechei um contrato, cara, agora vai entrar em operação, cara, eu preciso que alguém revise aqui esses termos, veja se está, né, adequado, etc. e tal. E aí eu vou aos poucos, né, gastando dinheiro, investindo, né, nesse movimento de corrigir. Eu não entro já direto e traduzo 100% da minha... vou entrar no mercado colombiano, vou traduzir tudo, né, 100% amanhã. Não, isso não existe. Então é um pouco essa lógica, né, que conecta com o que eu venho falando, né, de sempre estar testando, validando, né, produto, dor, mercado, e você vai investindo aos poucos e construindo e ajustando o seu produto ao longo do tempo. Ficou claro, pessoal, esse modelo? Sim, tá bem claro, professor. Tá bom. Bem claro. Cara, aqui, de novo, eu falei bastante, né, disso no slide passado, mas basicamente é isso, né, cara, você testar antes de sair construindo. Eu me lembro que quando a gente começou lá atrás, né, na startup que eu estou, numa Health Tech, cara, veio um gigante do setor de telemedicina, né, e ele falou, cara, ó, preciso de uma tela, assim, que, puta, a IA escute 100% da conversa e dê sugestões para o médico do que fazer, né? E se a gente entrasse a fundo nisso, a gente teria se dado mal, porque, na verdade, assim, a gente fez uma tela mínima, testou, entregou ali o que tinha de valor, né? Uma tela assim meio tosca, assim, sem muita beleza, mas funcionava e entregava o resultado, né? E depois de 3 meses trabalhando nesse protótipo, nesse produto, a empresa virou para a gente e falou assim, cara, olha só, eu pago, sobra por consulta para mim, que eu entrego, sei lá, R$3. Estou dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Se a sua IA me cobrar 30 centavos por consulta, eu estou repassando 30% da minha margem EBITDA para vocês. Então, putz, não faz sentido a gente continuar com esse projeto, com esses valores. E a gente, cara, paralisou essa frente de teleconsulta na empresa. Então, você imagina, se eu paro todo o meu parque, todos os meus engenheiros, ponho 100% de energia nesse negócio, faço uma baita tela, uma puta IA, um negócio fantástico, maravilhoso, e aí, cara, a gente para porque não é viável do ponto de vista econômico. Né? Quanta energia, quanto tempo, quanto dinheiro a gente colocou para um negócio que, cara, lá na frente não ia viabilizar, né? Então, assim, claro, depois ainda teve, né, algumas rodadas da gente ver como é que a gente barateava isso para se tornar viável economicamente, mas infelizmente a gente não como ele é um mercado de volume, de commodity e tal, não sei o quê, né, ele tem um drive de custo muito forte, cara, praticamente inviabiliza. Qualquer centavo para ele era importante. Então, cara, a gente acabou abandonando esse projeto. Agora, vocês imaginem se eu entro full nesse negócio, né? Puta, vamos vender para o maior cara de telemedicina, 200 mil consultas por mês e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, quando você vai ver na prática, acontece um monte de coisa que acaba não avançando. Aliás, até para quem trabalha com startup, e essas propostas, né, de desenvolver assim coisas fora da caixa, o mais comum, em geral, é não ir para frente, né, do que ir para frente.
Então, daqui a importância de testar e experimentar, tá? Aí ele traz aqui uma série de ferramentas, né, o professor, né, entrevista em si, land page, esse Wizard Oz, ele fala lá, eu particularmente, na prática, assim, no dia a dia, eu converso com o dono de startup o dia inteiro, né? Não vejo isso. Teste AB muito usado, né? Muito usado. E concierge um pouco, assim, mas, né, esse aqui eu não vi, né? Tem muita coisa que a gente vê, a Amazon fez, sei lá, o PayPal fez e tal, mas assim, quando você vai ali no dia a dia, o que você vai fazer é entender bem com o teu cliente, testar ali um pedaço, uma simulação, uma landing page, um teste AB é muito usado, né? Principalmente em UX, né? Os outros, um pouco menos, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês vão me interrompendo aí, enfim, com essas questões, tá? Beleza, professor. Na empresa que eu trabalho, ou melhor, que eu presto serviço, eu já acompanhei alguns testes AB, já acompanhei esse white page, né, que tem a tela ali para o usuário ir clicando. E assim, é muito legal ver essa interação. A gente consegue extrair bastante coisa. Sem dúvida. Não, é experimentação, né? É experimentação, né? É muito legal, é muito legal. E isso está muito associado também à parte de novo, né? Do growth hacking, né? De experimentar os hackings, enfim. Uma questão de entrevista também, já realizo entrevistas principalmente de close the loop, né? Exatamente. Maravilhoso. Porra, maravilhoso. Que coisa legal. Assim, eu vi bastante coisa, assim, até demais. Maravilhoso. Para quem não sabe aqui, Close the Loop, você tem geralmente uma pesquisa NPS, né? E aí você, né, analisa ali as respostas, né? E você retorna para o teu cliente para entender, né, e aprofundar nesses temas no processo de close the loop, né, para você aprofundar isso, para você nutrir, né, a área de produto com o que ela precisa mudar, né, no produto, enfim. E isso é uma super ferramenta, né? E é legal até você cruzar isso, de fato, você fechar esse looping, definir um plano de ação e você ver como é que as coisas evoluem ao longo do tempo. Eu tinha uma apresentação aqui, eu não vou conseguir parar e buscar, mas eu tinha uma apresentação que era um gráfico Waterfalls, né, onde você tinha um NPS de 50, o meu cliente queria chegar a 80, e a gente analisou todas as respostas e cada bloquinho do Waterfalls era uma dor do cliente. E aí a gente levou para diferentes áreas, para o financeiro, para não sei o que e tal, e falou, olha, se você resolver isso aqui, eu ganho tantos pontos de NPS. Se você resolver isso aqui, eu ganho tantos pontos, tantos pontos, tantos pontos. E aí a gente foi fazendo esse processo e é muito legal, cara, você ver o NPS mudar, assim, né, ao longo de um ano, né, você fechando ali e chegando onde você quer. Muito, muito bom ponto. Muito bom ponto. Quem tá falando? Quem falou? A Milena. Helena? A Milena. Perfeito, Milena, muito bom, muito bom. Pode interromper a hora que você quiser, tá? A hora que você quiser, manda bala. Aqui, cara, existem 1 milhão de maneiras de você priorizar. De novo, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas assim, sabe? Caixinhas, né? Sempre tem ali uma ferramenta, um tema, né, que a gente traz, né? Enfim, são legais, ajudam a gente a pensar, mas a gente pode construir coisas mais adaptadas para o nosso negócio, né? A gente trazer uma visão crítica, né? Mas basicamente o risco da mudança, né, com a complexidade. Então é isso que ele traz aqui, uma proposta para a gente, né? Coisas de baixa complexidade que traz muito valor, óbvio que você vai priorizar, né? Então, assim, são diagramas como esse, eu não vou nem me prender a esse diagrama, porque, assim, são instrumentos, são ferramentas, né? Tem gente que prioriza outras questões, né? Enfim, você pode montar uma análise multicritério com as dimensões para o seu negócio e priorizar isso. Não, para mim,
custo é uma coisa importante, depois, o que impacta diretamente ao cliente, depois o tempo, né, que isso vai levar, número de pessoas envolvidas, e aí, cara, eu vou dar um score de 1 a 5 aqui e vou priorizar o que eu vou fazer, né? Então, eu sempre fico, assim, na prática, assim, eu sempre fico um pouco receoso com essas coisas, assim, tem que ser assim, e essa é a melhor ferramenta do mundo. Eu sempre fico um pouco pé atrás com essas questões, tá? Por fim, ele traz aqui o tema do OKR. O OKR é um método, né, bem amplo, assim, né, para você falar de empresa, né, mas ele traz aqui essa visão do OKR, que é basicamente, né, você definir um statement ali, né, uma sentença, né, que é um objetivo qualitativo, onde você quer chegar, né, e, obrigatoriamente, quais são os resultados que sustentam esse objetivo, né? E ali você conecta as iniciativas que vão fazer você chegar nos resultados e, ao final, ao objetivo que você quer atingir, né? Enfim, isso é uma coisa bem ampla, assim, que pode ser adaptado para UX, mas é um tema bastante amplo, assim. Isso aqui é bem legal, cara. Ele traz uma reticência aqui para o Double Diamond, né? Mas o Double Diamond, ele, né, diverge, converge, né? Então, você começa entendendo um pouco o mercado, as dores dos clientes, entrevista. Você pode fazer uma pesquisa etnográfica, né? Mergulhar ali naquele espaço, pesquisar dados. Então, você faz uma etapa de discovery, né, de entendimento, né? Depois você materializa isso nas dores, no entendimento das personas, né? Você faz uma síntese daquilo que você quer tocar, depois você desenvolve, né? Você vai para a ideação, né? Você cria aquilo, né? E você entrega o MVP. Então, pá, né? Eu tenho isso muito pronto, assim, eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona na prática, tá? Quando você está entrando num mercado, né, totalmente às cegas, eu acho esse modelo muito bom, assim, embora tenha lá no vídeo uma certa reticência. Eu acho muito bom, né? Eu usei isso, enfim. Claro que depois com a solução rodando, né, o running ali do negócio, você não vai ficar fazendo discovery o tempo todo, né? Você vai estar hackeando, né? Você vai estar testando e fazendo pequenas modificações ao longo do produto na sua jornada. Mas eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo disso, tá? E vai ficar mais claro, tá? É isso, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco. Muito rapidamente, tá? Então, fui lá, estudei o mercado, né? Depois os principais desafios do mercado. E aí eu entrei nesse processo aqui de Double Diamond, tá vendo? Descobrir, definir, desenvolver e entregar, né? Quais são e de onde vêm os problemas? Então, eu estou aqui descobrindo, né, compreensão do mercado, mapeamento das personas, etc. Quais os problemas que a gente deve resolver, tá? Quais as soluções possíveis para o problema, né? Benchmark, entrevistas, etc., né? E o que eu vou entregar de fato. Então, aqui, por exemplo, quando eu desenvolvi essa aplicação, eu utilizei, por exemplo, o Value Proposition Canvas, que é uma ferramenta muito bacana, né, para entender, né, ali o que estava acontecendo. Então, aqui era o meu produto, aqui eram os desejos, né, dos clientes, né, o job to be done, né, quais são os ganhos, né? Quais são os geradores, né, de ganhos, os pain reliefs, né? Cara, como é que eu vou traduzir isso? As dores e como os reliefs, né? Os atenuadores, né? Os analgésicos, sei lá, o analgésico para dor, vamos colocar assim, né? O que alivia a dor desse cliente, né? E aí, a partir dessa matriz aqui,
eu fiz ela bem detalhada, né? Você vê que para cada um deles tem isso. Depois eu entrei a fundo na jornada clínica, né? Fiz benchmarking com outras empresas, né? Defini aqui as principais etapas dos módulos, tá vendo? E aí eu fui desenhando o produto, né? Processo e por aí vai, né? Então, eu fui ali até mais ou menos... eu fui ali até mais ou menos o definir ali, né? Aí depois eu entreguei esse material para o desenvolver e integrar, né? Foi até aqui mais ou menos desenvolver, né? Fiz benchmark, etc e tal, tá? Foi mais ou menos até aqui a etapa 3. Aí depois era desenvolver e integrar. Então essa é uma maneira muito clara, assim, muito objetiva de uma aplicação real, tá? De como empregar isso, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre o que foi dito até aqui? Eu acho que não, por mim não. Galera, aí, porque eu falei bastante coisa, né? Será que todo mundo pegou tudo? Assim, queria fazer uma pausa aqui, uma reflexão e deixar a galera... A Natália, que pediu para fazer esse recap, não está por aqui, né? Acho que ela faltou, né? Tá bom. Tudo bem, pessoal? Pode seguir, professor. Então tá bom. Então vou seguir aqui. Vou compartilhar aqui minha tela, tá? De novo, para mostrar aqui, né? Esse, por exemplo, é um roadmap de produto, tá? Por etapa, tá? Isso é uma coisa que está sendo ainda desenvolvida, então, a gente está construindo, né? Mas só para vocês saberem que existe, né? E, enfim, só para vocês saberem, assim, que existe isso, né? O pessoal para e pensa no produto estrategicamente, né? Observando um roadmap maior. Professor. Sim. Então, não é nenhuma dúvida, mas é o meu entendimento dessa matéria até agora. O que eu entendo como Lean Startup é como uma filosofia. Isso. Uma filosofia do que gestores, stakeholders e CEOs devem fazer nas suas empresas, seguindo essa filosofia de eliminar desperdícios, essa filosofia proposta pelo Eric Dennis, que foi passado para a gente. Porque, assim, como é uma filosofia e como eu estou sentindo na matéria, eu estou sentindo, assim, um pouco carente de conteúdo, mas eu acredito que é isso mesmo, pois é uma filosofia. Na verdade, o que foi dado para a gente foram mais, a partir dessa filosofia, aplicação de frameworks, aplicação de conceitos, aplicação de entendimento, para a gente entender, de fato, realmente, e com frameworks, com esses modelos, como o Business Product Canvas, como essas coisas a gente pode botar no nosso dia a dia. Então, eu quero saber se é mais ou menos isso mesmo, se é seguindo essa linha de pensamento. Clarissa, né? Clarissa, eu não sei, eu acho, eu acho que tem, eu acho que tem bastante conteúdo, né? Tem dois frameworks, né? Por exemplo, assim, quando você me fala de OKRs ou de KPIs, ou coisas que a gente já entendeu em matérias anteriores. Então, quando a gente tem esses OKRs dentro desses frameworks, é uma coisa que eu entendo, ok. Então, a gente tem aqui um modelo de negócio que dá certo, entre aspas, assim. Então, seria isso, né? Teoricamente, que como é uma filosofia, eu ainda não consigo ver
na prática como a gente aplica isso. Tá, então vamos pegar o seu caso. Você trabalha onde? Hoje eu trabalho numa agência de marketing. Legal, bacana. O seu produto final é o B2C, né? A gente trabalha para cliente, pessoa física no final. Apesar da gente prestar serviço para pessoa jurídica, mas a gente tem o cliente final como o principal. Tá. Você tem, assim, vamos construir em cima disso, tá? Vamos construir em cima disso. Você tem uma agência de marketing que presta serviço para clientes de marketing. Perfeito. Por mais que você não saiba, vamos inventar aqui, tá? Quais são os objetivos da agência, assim, no próximo ano? Pode ser aumentar a cartela de cliente, poder escalar mais o trabalho, escalonar mais o trabalho. Aumentar a carteira de clientes. Perfeito. Esse é um bom objetivo. Beleza. Como é que você vai aumentar a carteira de clientes? Como é que você planeja fazer isso? Estamos construindo aqui, tá, Clarissa? Não tem certo nem errado. Não, então, isso é uma pergunta muito válida, porque quem trabalha na agência hoje sou eu e meu esposo, e a gente não consegue expandir mais hoje em dia, porque a gente não consegue escalonar o nosso trabalho. Tá, então você tem um obstáculo. Isso. Beleza. O seu obstáculo é, putz, cara, eu não consigo escalar porque cada cliente que eu ponho a mais na minha carteira, eu não tenho mais horas para colocar no negócio, né? Então, beleza. Então, essa é uma dor muito tangível. Mas você pode ter como estratégia criar um produto digital onde você, por exemplo, pode... Vou falar aqui, tá? Assim, depois você me corrige. Mas, por exemplo, você pode criar uma plataforma para os seus clientes colocarem ali quais são os criativos que eles querem fazer, né, seguindo ali o calendário, né, de publicações que vocês têm, onde eles vão colocar ali os criativos, vocês vão pegar isso, subir isso numa plataforma de IA, com robôs, prompts, pré-configurados, já com todo o histórico do cliente, etc. e tal, dentro de uma esteira automatizada, onde no final, cara, vocês vão ter ali produzidos por IA, sei lá, 30 criativos, e vocês vão fazer uma análise, escolher o criativo que mais se adequa e entregar isso. Eu não sei se essa eu não quero dar a solução para o seu negócio aqui nessa aula e nem tenho a pretensão de fazer isso. Eu só quero validar um método que a gente está discutindo, tá? Então, cara, isso permitiria você crescer, endereçaria um obstáculo seu. Tô conjecturando, tá, Clarice? Sim, não. E aí, o que É muito acontece? válido, sim, é uma ideia ótima, na verdade. O teu OKR é você construir essa automação em 6 meses. Quais são os key results, cara? Cara, você de fato conseguir ali, aumentar a produtividade, beleza. Mas você vai ter que montar esse produto, que esse produto não existe. Pô, beleza, então. R$1.000 contratar um dev de um engenheiro de prompt e sair de cara fazendo? Não, claro que não. Você não vai fazer isso. Então, cara, você vai testar. Então, sei lá, um teste básico é falar, cara, faz o seguinte, me manda por e-mail, a gente está testando aqui um modelo, me manda por e-mail todos os criativos que você quer fazer aí, mais ou menos a mensagem, né, o copy, né, que você quer trabalhar aí dentro desse calendário aqui de mídia que a gente estabeleceu para o Instagram. Me manda por e-mail, cara, o que você quer fazer que eu vou processar aqui. E aí você mesmo vai fazer um prompt no chat GPT lá, você vai pegar aquele negócio, vai fazer um robozinho caseiro, ali aquele robozinho do chat GPT, né? Vai jogar, vai vir em 30 e tal, você vai medir esse negócio, vai mandar para ela, vai ver o que ela achou. Aí tu, puta, cara, legal. Eu acho que
funcionou, deu certo. Pô, vou investir um pouquinho mais nisso aqui. Aí você vai chamar o primo lá do seu marido, o menino lá de 18, 19 anos, está fazendo faculdade de análise de sistemas, pô, quer botar em prática o que ele quer fazer. Você, cara, olha só, faz o seguinte, agora, ao invés de copiar, dar o Ctrl+C, Ctrl+V no meu e-mail, que é chato isso e tal, vamos fazer o seguinte, cria um robô que lê todos os meus e-mails, já importa e gera para mim. Essa etapa de ficar olhando e-mail eu não vou fazer. Aí você, pum, põe lá, paga um dinheirinho pro menino, ele faz, puta, gerou esse negócio. Cara, melhorou. O cliente continua aceitando o output da IA, cara, me tirou o trabalho do e-mail, puta, cara, faz sentido. Aí você, agora eu vou fazer uma interface para esse negócio. Aí você vai botar um pouquinho mais de dinheiro e você vai cruzando isso com receita, melhorando, etc. e tal. Então, assim, essa é uma maneira bem prática, assim, bem claro que eu, assim, Clarissa, eu simplifiquei ao máximo aqui a aula, né? Assim, eu, cara, reduzi os conceitos a uma coisa micro, né? Mas trazendo para o seu mundo, né? Você, não estou vendo muita aplicação prática no meu trabalho, tá aqui uma aplicação prática para o teu tema, tá? Show de bola. Eu acho que é um pouco isso, assim, de novo, gente, assim, eu construí aqui, assim, não, por favor, não me incriminem, né? Eu só queria só mostrar o conceito, né, geral de como é que as coisas funcionam, tá? Mais alguém, pessoal? Mais algum ponto? Mais algum tema? Fala, Filipão. Professor, no dia a dia, quais são as ferramentas que você mais utiliza, assim, tanto online, né, quanto como você constrói? Deixa eu reformular isso. Acho que tá aí. Quais são os maiores? Quais são as ferramentas mais úteis que você indica pra gente? Você tem um agente de IA? Você usa mais o Trello para organizar essas métricas? Que mais você usa? Legal. Cara, eu uso hoje o Claude para tudo, e dentro do Claude eu tenho vários agentes já programados. Então, assim, o Claude literalmente é uma extensão de mim, né? Eu confesso que isso é até ruim, porque o dia que eu não tenho o Claude, não sei nem como é que eu vou trabalhar, mas, enfim, eu uso muito Claude, uso muito Lovable, né? Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo simples, assim, uma das minhas atividades é bater o contas a receber da empresa, né? Então, eu já tenho no Lovable praticamente um artefato programado, né? Uma página ali onde eu carrego a saída do ERP e ele, cara, já interpreta isso e já gera uma página, atualizada para mim do status de como é que está o contas a receber da empresa. Eu já olho aquilo e já saio cobrando os clientes. Então, eu uso muito. Travou, professor? Cara, essas são, assim, as principais ferramentas que eu uso, tá? Essas são as principais ferramentas que eu uso hoje. Tá? Claude, Lovable, Cursor. Essas três. Assim, diria que é o que eu mais uso. Qual que é o nome da última, perdão? Cursor. Cursor é uma interface, né, onde você conecta ali o Claude e você desenvolve, né? Obrigado, professor. Nada, imagina, Felipe. Mais algum ponto, pessoal? Oi. Então, eu queria passar com você aquele Canva de Lean Project do estudo de caso. Manda bala. Vou te tornar aqui a apresentadora, Giovana. Ah, não, eu fiz no papel.
Não tem problema. Bota o papel aí na câmera e a gente dá uma olhada. Só para eu Tá. ver. Não, Ó, eu vou tirar uma foto, então, mandar para o WhatsApp, e aí eu baixo a foto, e aí eu acho que eu consigo apresentar, acho que fica melhor. excelente. Adoro essa coisa de fazer na hora. O palco é seu. Você já está como apresentadora. Ai, que vergonha. Não, tranquilo. Tá. Então, dessa vez eu pedi ajuda para IA, porque, Ótimo, lindo. né, não estava entendendo muito 100%. Aliás, eu ainda não entendi 100% a diferença dos dois. E aí, quando eu falo com o chat, ele diz que o Strategy, ele é mais amplo. Ele não é Claro. tão específico. O strategy você está pensando na empresa, né? Você está pensando, cara, como você vai crescer, enfim. Tá. Compartilhar arquivo. Tá. Eu literalmente botei a foto de WhatsApp. Não, eu acho isso ótimo, eu gosto disso. Esse improviso que é bom. Ótimo, gostei. Você imprimiu, inclusive, o negócio. Sim, Bacana. imprimi e deixei um limpo, que eu tô só colando post-it, e outro que eu quis imprimir para esse estudo de caso para escrever no papel. Não, show, excelente, adorei. Deixa eu só botar aqui, porque meu computador está reclamando aqui de energia. Dá só um minutinho. Claro. Vamos lá, vamos ler junto. Vamos lá. Fala aí, como é que tá isso aí? Esse é o Product Canvas, né? Beleza, aí dificuldade em, como é que é? Então, não é que eu tive uma dificuldade específica, é porque quando eu sentava, por exemplo, para ver o business outcomes, eu colocava tipo, mais cliente, mais dinheiro, tipo, é meio óbvio. Eu tenho que colocar o óbvio, e aí o chat, eu não tenho o Claude, eu tenho só o chat, tá? Uhum. E aí o chat ele me respondia que eu tinha que ser mais específica, porque isso ia em algum momento virar uma métrica. E aí, tipo, aumento da percepção de valor foi uma das coisas que, tipo, eu meio que copiei, assim. E aí eu botei mais cliente, mais adesão, crescimento no mercado, aí eu botei um ponto de interrogação. Tipo, acho que sim, né? É uma das coisas que a gente quer. Mas vamos vamos no teu negócio. Qual é, assim, explica pra gente, qual é o teu problema? Então, o estudo de caso que eles passaram pra gente, Ah, é o estudo de caso, tá. eu posso copiar e colocar Eu tenho aqui. aqui, não, eu tenho ele aqui. Eu tenho ele aqui. Você tem ele aí? Tenho ele aqui, eu li. Então, é sobre essa Nexa Flow, que é uma empresa brasileira de serviço digital, B2B. E aí eles falam que a liderança pede para. Eles Eita, fazerem, né? eu risquei a tela. Acho que. Vamos ler junto aqui ele, tranquilo. Vamos ler junto aqui. Vamos fazer junto. Eu dei uma lida nele, sim, é legal. Aqui, ó. A Nexaflow é uma empresa brasileira de serviços digitais, B2B, que oferece uma plataforma SaaS para gestão e automação do processo de faturamento e cobrança de empresas prestadoras de serviços recorrentes, como consultorias, empresas de TI e operações terceirizadas. Então, beleza. Então, cara, eles estão entregando tecnologia para faturamento e cobrança de quem tem receita recorrente, né? Isso é uma dor, tem que estar controlando contas a receber, cobrando cliente, etc. Tem muita dor nesse processo aí, cliente atrasa, isso impacta fluxo de caixa e tal, não sei o quê. Seus clientes utilizam a plataforma para organizar contratos, isso aqui também é super crítico, porque contratos vencem, precisam ser renovados, né? E tem cliente que não paga com contrato vencido, então tem toda uma problemática ali. Gerar cobranças mensais, isso aqui também é uma dor, porque leva tempo, e putz, se ter automatizado isso é bom. Acompanhar a inadimplência, super crítica, impacto em caixa, e consolidar informações financeiras, isso também é super relevante, que antes eram controladas em planilhas em sistemas desconectados.
Então, essa é a proposta de valor da empresa, tá? Com o aumento da concorrência e a entrada de novos players que anunciam soluções baseadas em inteligência artificial, a diretoria da Flow passa a defender que que ter IA no produto virou um requisito de mercado, né? Aqui já tem um tema assim para a gente questionar, né? Que está sendo muito falado hoje de IA, né? Que é esse tem que ter IA, né? Esse tem que ter IA pode levar a gente para algumas questões ali, algumas decisões equivocadas. Claro que a IA tem um poder de transformar negócios e tal, mas a gente precisa entender bem onde isso gera valor para o cliente na ponta. A demanda chega ao time de produto já com uma decisão tomada. Olha aqui, ó, isso aqui é ruim, né? Pois é. Vai, fala aí, desculpa. Não, pois é, porque na minha cabeça eu fui respondendo as perguntas que estão mais embaixo e eu nem levaria isso adiante, porque ele pergunta assim, o que você faria? Como você justificaria a sua decisão para liderança? Você, entregaria a funcionalidade ou interromperia? Para mim é uma parada óbvia, para mim enfim. E aí eu não consigo fazer um quadro desse a partir dessa necessidade da IA. Eu só consigo fazer esse quadro com base no que de fato as evidências mostraram, que são os problemas reais, entendeu? Claro. Ai, espirrei. Mas vamos continuar lendo aqui que o negócio tá bom. Tá todo mundo comigo aqui, pessoal, a aula tá chata, podemos continuar lendo, podemos seguir aqui, tá tudo bem, então tá bom. Precisamos lançar uma funcionalidade de IA ainda esse trimestre. É bem assim mesmo que as coisas funcionam. O time de produto da Nexaflow questiona qual o problema específico do processo de faturamento e cobrança nova funcionalidade de IA resolveria. Claro, né? Qual é a dor que a gente quer endereçar, né? A resposta da liderança é objetiva. Não há tempo para discovery. Gente, assim, né? Tudo errado. Pois qualquer investigação agora atrasaria a entrega e o anúncio ao anúncio ao mercado, né? Isso, sim, é tão absurdo que realmente assim, não faz sentido a gente discutir isso, né? Assim, não existe vento bom para quem não sabe a que porto se destina, né? Pois é, eu acho que eu fiquei um pouco com dúvida no estudo de caso por causa disso, mas se a gente puder seguir, então, tô ignorando essa parada da IA e falando das outras coisas que vieram com o Discovery, eu acho que vale a pena. Não, vamos seguir. Ainda assim, após negociação, o time consegue autorização para realizar um experimento de baixo custo, limitado a 2 semanas, antes de iniciar o desenvolvimento. Beleza. Nesse experimento, o time conduz entrevistas rápidas com clientes ativos, gestores financeiros, né, e testa um protótipo simples, que simulava a proposta de IA. Recomendações automáticas para previsão de inadimplência. Pô, isso é legal, né? Porque, cara, se você prevê ali a inadimplência, você consegue atuar nos clientes que, né, antecipadamente, né, e tentar recuperar alguma coisa. E insights inteligentes sobre problemas relatados, sobre o problema relatado é mais básico operacional. Dificuldade em configurar regras de cobrança, conciliar pagamentos manualmente e corrigir erros recorrentes em faturas. Beleza. Tarefas que consomem tempo, olha aí, tudo que eu tinha falado ali em cima, né? E retrabalho mensal. A hipótese inicial de que uma funcionalidade de IA sofisticada resolveria uma dor relevante não se sustenta. Ponto. Com essas evidências, o time leva os resultados à liderança e propõe matar a hipótese de IA naquele formato ou reformular a iniciativa, direcionando esforços para resolver primeiro os problemas operacionais que impactam diretamente a IA. No entanto, a funcionalidade de IA já havia sido anunciada internamente, mencionada em apresentações comerciais e prometida para alguns clientes estratégicos como parte do roadmap do trimestre. O dilema se instala: seguir com a entrega de algo que os dados indicam que não vão gerar valor, ou mudar a rota com base no aprendizado, assumindo o custo político operacional da decisão. Se você estivesse no lugar do time, do gestor do time, o que faria agora? Manteria a entrega da funcionalidade de IA, conforme prometido, interromperia e tal. Bom, eu queria
propor aqui que a gente discutisse isso, assim. Acho que a Clarice já apresentou a proposta dela, né? Seria legal os outros alunos aqui apresentarem a sua visão, né? Eu posso apresentar a minha, sem problema, pessoal, mas assim, que seria legal ouvir vocês um pouco também. Felipe, Andy, Kate, Milena, Tainá, Aline. Senão ficou monólogo, né, pessoal? Assim. Então, tipo, respondendo a uma das perguntas que tá ali no estudo de caso, o chat me deu como uma parada, tipo, na cabeça do professor ele quer ouvir. Eu interromperia a iniciativa porque a hipótese de valor não foi validada durante o discovery. As evidências coletadas indicam que o problema do usuário está relacionado a processos separacionais e não à ausência de inteligência artificial. Portanto, continuar investigando na solução proposta aumentaria o risco de construir um output sem gerar o outcome esperado. Meio que isso, assim. E aí cairia por terra. E aí eu não sei se a gente teria que fazer uma frase tipo: poxa, gente, vamos falar para os clientes que vamos adiar a IA, mas que vamos corrigir problemas que hoje vão agregar mais valor e que vai ter mais adesão. Tipo, eu não sei se a gente teria que construir essa estrutura de teatrinho ou ir direto para o Canva, entendeu? Que foi o que eu fiz. Eu fui direto para o Canva, não fiz o teatrinho, não. Não, então, na verdade, assim, o que acontece? Alguém quer falar alguma coisa, assim? A Tainá, eu acho que a Tainá falou que está no transporte. Pois é. Gente, discutam também, porque, sei lá, eu não sei se todo mundo chegou a fazer esse Lean Product desse estudo de caso. Não, eu não fiz Product, mas eu respondi também as perguntas do estudo de caso. Legal. E Clarice, o que você achou? Você quiser compartilhar. Então, eu também, assim como a Giovana, as primeiras perguntas tendem a ser meio óbvias, né? Quando a gente, ainda mais numa disciplina de UX, quando a gente adiciona todos os nossos esforços e decisões ao modo do cliente, a gente não pode passar por cima de um dado que diz que isso não vai resolver nada, não vai tratar nenhuma dor do cliente e simplesmente botar por botar. Então, isso seria a minha ideia nisso, né? Nessas primeiras perguntas. Legal. Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Agora, é uma coisa que me dá dúvida. Eu também acho que também a promessa a um cliente também não justifica seguir o outcome confirmado, né? Mas quando acontece isso, por exemplo, se você tem alguma coisa a ser lançada no roteiro próximo e, sei lá, dá tudo errado. O mais certo a fazer é parar por aí, né? Cara, então, assim, alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu falar? Acho que pode seguir, professor. Tá bom. Assim, pessoal, vocês vão ver aí ao longo da carreira de vocês, né? É comum a gente ver coisas erradas, né? Nas empresas, decisões políticas, né? Uma coisa é a teoria, eu preciso alertar vocês, a outra coisa é a vida cotidiana, né? E a prática, como ela se dá. Isso é um fato, né? Vai ter lá o diretor de vendas que disse que levou isso para a empresa XPTO, essa funcionalidade, e que já tem um contrato vendido de R$500 mil por mês, e que isso precisa ser priorizado, e aí a empresa acaba priorizando isso em detrimento das coisas que de fato vão impactar os outros 90% dos clientes. E aí vive essa expectativa, e depois de 6 meses o contrato não é assinado, a receita não vem, e a empresa perdeu um tempo danado quando deveria estar focando naquilo que é para focar. Isso é mais comum do que a gente pensa. Tá? A empresa, ela tenta fazer sempre movimentos racionais, né? Mas nem sempre toda decisão é racional, é lógica, é fundamentada em prática, etc. e tal. Então,
decisões como essa são tomadas todos os dias aos montes aí nas empresas, quando você vai entrar no dia a dia, você vê coisas das mais estranhas possíveis, né? Professor, uma dúvida que me surgiu aqui. Um gerente de produto, ele trabalha exclusivamente, né, na criação de novos produtos. Então, ele trabalha assim full time na criação de novos produtos, essa pessoa, esse profissional. A minha Sim. dúvida é Sim. assim, no dia a dia de trabalho dele, então os esforços dele estão sempre direcionados a isso. Seja. Sim, é isso. Mas isso que eu estou comentando faz parte, acontece, entendeu? Eu vou dar um exemplo claro aqui, que aconteceu comigo. Eu estava com um cliente vendido, cara, uma funcionalidade. Deixa eu me lembrar o que era. Eu não me lembro exatamente o que eu estava discutindo, mas eu tinha um cliente vendido que eu precisava parar alguns desenvolvedores para a gente implementar a solução desse cara, ia trazer uma receita de X mil reais por mês. E, pô, tudo certo, vendido, correto. Cara, a gente tinha um produto, era ir lá implantar com pequenos ajustes dos devs. Cara, tudo certo. Vendido, receita, bilar, porra, implementou, 2, 3 meses, bilava e, pô, vida que segue. E eu perdi esse recurso porque tinha uma expectativa de fechar um contrato de 1 milhão de consultas por mês, semestre, sei lá, de um cliente que não tinha nem contrato assinado, mas tinha uma expectativa de, se o MVP rodar, ser aceito, etc. e tal, ao final de 6 meses. O próprio planejamento desse cliente caiu por terra, porque algumas coisas que iam levar eles a terem 1 milhão de consultas mês não se concretizaram, o que não justificava a contratação da nossa ferramenta. Eu tomei um churn, porque não consegui implementar o projeto, que ia trazer um dinheirinho bem menor do que 1 milhão de consultas mês. E no final, a empresa ficou sem um projetão, sem um projetinho, tomamos um churn. A decisão mais lógica ali é, cara, se você não tem nem contrato com o cara, tá fazendo MVP para testar de boca e tal, e, puta, você tem um cara aqui que vai, pô, trazer uma receita de 50 mil por mês, já tá tudo certo, um produto que você já vende, já tem só uma customização, cara, vamos focar naquilo que vai trazer 50 pau por mês, todo mês, né, e tal, não sei o quê. Então, essas decisões são tomadas todos os dias, né, Por isso que eu sou muito... Já te passo a palavra, Giovana, me dá só um minutinho. Por isso que eu sou muito reticente quando eu vejo esses frameworks muito bonitinhos, assim, em apresentações, sabe? Porque o dia a dia é perverso, né? Fala, Giovana. Não, então, sobre esse negócio do gerente de produto, cara, na aula 6, nas minhas anotações, eu botei o gerente de produto faz os dois, que seria equilibrar o trabalho de aprendizagem com o trabalho de entrega. E aí, enfim, anotei umas outras coisas também, mas eu acho que essa é a frase que talvez melhor responda a pergunta dela. Porque o trabalho de aprendizagem é esse Canva, né, que a gente vai seguindo e descobrindo e aprendendo coisas sobre esse sistema contínuo, e o trabalho de entrega, de execução. Eu acho que é um pouco isso. Pesquisa, experimento e aprendizagem. Exatamente. Você vai a campo, vai ouvir o seu usuário, então ele vai chegar lá e vai reclamar. Eu dei um exemplo aqui na última aula, né? Olha, eu não estou conseguindo subir aqui Dá um exemplo aqui. Para mim seria muito importante que nessa tela viesse qual a especialidade médica que esse paciente que tá entrando no pronto-socorro. Porque o médico, ele olha e fala, puta, se é ortopedia, eu não sou ortopedista, então eu vou puxar outro paciente. Isso, apesar de bobo, ser só um label na tela, é super relevante pro paciente. Só que essa marcação por IA requer um desenvolvimento, né? Um prompt de interpretar o que está sendo dito ali, e aí a entender que a cardiologia, que a ortopedia tem um trabalho naquilo, né? Tem horas de desenvolvimento daquilo. Então, ele capta essa demanda de campo, traz para cá, prioriza esse desenvolvimento, acompanha isso,
valida em que sprint isso vai ser entregue, testa, né, acompanha ali e tal, implanta, valida na hora, né, se foi aceito ou não, e corta isso do backlog, né? Então é esse trabalho completo de escuta do usuário, traz para dentro, define melhor caminho com engenharia, enfim, prioriza, põe isso no backlog, acompanha essa entrega e no final materializa isso na entrega. Tá? Mas vamos continuar. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, tudo bem. Vamos continuar aqui. Beleza. O que acontece quando a equipe ignora o problema de negócio e o problema do usuário e parte diretamente para a solução? Bom, gente, assim, você não consegue nem desenvolver, porque o dev vai virar para você e vai falar assim, pô, beleza, eu desenvolvo aqui, mas o que eu vou desenvolver? Eu já ouvi isso de dev, tá? Algumas vezes, tá? Do tipo, tá, beleza, você quer resolver isso, mas como que é isso? Quem vai usar? Qual é o campo? Da onde eu pego esse dado? Então, assim, você não consegue nem avançar, né? Essa que é a verdade. Tanto que eu botei embaixo, assim, decisão de produto sendo no problema, né, no primeiro card. Eu botei o que estava no texto, mas eu botei também decisão de produto sendo tomada com base em suposições e pressão de mercado sem validação prévia. Não, eu acho que o problema aí, o problema que você quer direcionar aqui é esse aqui, ó. Olha aqui, ó, dificuldade em configurar regras de cobrança, conciliar pagamentos manualmente e corrigir erros recorrentes em fatura. Isso aqui, para mim, olhando assim, isso aqui, cara, o software ele tem um problema de usabilidade, né? Eu tenho dificuldade de configurar regras de cobrança, conciliar pagamentos manualmente, né, e corrigir erros recorrentes de fatura, né? Então, isso para mim é o principal ponto. Qual é o principal outcome aqui? Eu colocaria, por exemplo, melhorar, por exemplo, sei lá, eu botaria melhorar o NPS do cliente, o adoption do cliente, a satisfação do cliente. O que são esses termos, professor? Tá. NPS é o Net Promoter Score, né, uma métrica de CX, que é a diferença entre o percentual de clientes promotores e detratores do seu negócio. Então, por exemplo, você tem 100 pessoas falando mal de você, mas você tem 150 falando bem, a diferença percentual, né, entre 150 divididos por 250 e 100 divididos por 250, essa diferença percentual é o NPS. É uma métrica que está conectada com sustentação, crescimento e tal, a partir de um estudo que deu origem àquele livro, A Pergunta Definitiva, do Fred Reichelt, que é uma das principais métricas de experiência do cliente, tá? Vamos colocar assim. Adoption é a adoção do cliente por parte da adoção da ferramenta por parte do cliente, né? Sistemas com baixa usabilidade, dificuldade, que os clientes não veem valor, em geral tem baixa adoption, né? Então, essas são as métricas, né, de que a gente está discutindo aqui. Então, para mim, para mim o sistema tem um problema de usabilidade. Eu pegaria um desses indicadores, a gente precisaria ver direitinho, né? O usuário, né, que é o canto lá embaixo, né? Embaixo ali do problema, que eu me lembro, falando de cabeça aqui, são o analista do contas a receber. Basicamente aqui é o analista do contas a receber, lá, dificuldade com regras de cobrança, pagamentos, conciliar pagamentos manualmente, corrigir erros. É o cara do contas a receber, né, e do faturamento. Professor, desculpa te interromper. Você está conseguindo ver a foto que eu botei? Não, eu tô lendo coisa e respondendo. Eu tô lendo case e... Ah, tá, você botou aqui, ó, gestores financeiros, administradores.
Entendeu? Eu coloquei isso para meio que saber, tipo, se eu É. preenchi corretamente. Aí você falou, eu acho que o user está embaixo do 1. Eu falei, ué, ele não tá vendo, então. Não, é que eu tô falando de cabeça aqui, né? Eu tô falando de cabeça aqui, o coisa. Então, eu colocaria aqui o analista do contas a receber, o analista do faturamento, né? A solução aqui é, de fato, melhorar a usabilidade, né, da ferramenta, na minha visão, tá? Interpretando o case, tá? Melhorar a usabilidade da ferramenta. Então, mas pode ser simples dessa maneira, tipo, melhorar a usabilidade. A gente não tem que já pensar nas usabilidades que vão ser instauradas. Então, o detalhamento eu coloco nas hipóteses. Entendeu? Tá. Pode seguir. Aí, o outcome é aquilo que você vai entregar, né? Então, uma usabilidade, uma jornada mais fluida, com menos atrito, né? É isso que você quer mirar, né? Ali na entrega, né? Uma jornada mais fluida, com menos atrito, enfim, com menor número de cliques, mais intuitiva, com menos tela, com bloqueios de erro, né? Olha lá, a dificuldade em configurar regras de cobrança. Cara, sei lá, às vezes o cara está navegando 30 telas, enfim, conciliação de pagamentos manualmente, né? Isso tá, né? Aí teria que entrar no detalhe, né? Eu tô falando aqui genérico, né? As hipóteses é isso, né? Aqui, por exemplo, cara, eu vou então, dificuldade de configurar regras de cobrança, eu vou criar um módulo de configuração de regras de cobrança, considerando o perfil do cliente. Então, por exemplo, eu vou fazer uma segmentação da minha base, vou segmentar minha base em 3 tipos de perfis de clientes. O perfil número 1, eu vou configurar uma régua de cobrança específica, ela vai rodar automaticamente. O perfil número 2, vai ser uma régua híbrida, eu vou cobrar automaticamente até um certo ponto, depois disso eu vou fazer a cobrança manual, e o perfil número 3, sei lá, cara, é a Vale, a Petrobras, então não tem muito aquilo, eu vou ter que cobrar mesmo ali, ligar para o gerente da conta e cobrar, por exemplo, tá? Conciliação de pagamentos manuais, né? Aqui... Posso tentar professor? Claro, por favor, claro. No corrigir os erros recorrentes, a gente poderia colocar, tipo, eu botei um reclame aqui nesse solução, que seria, tipo, acreditamos que, enfim, um software mais fluido, mais intuitivo, vai ser alcançado se esses analistas de contas a pagar, eles conseguirem obtiverem um software, enfim, mais intuitivo e tal, através de um reclame aqui meio bate-papo, tipo, porque os programas da Adobe, por exemplo, quando eles têm uma incongruência, eles abrem um pop-up, que aí você consegue explicar o seu problema e mandar para eles. E aí poderia ser, tipo, corrigir erros recorrentes. Mas isso está conectado com que dor? Com os corrigir erros recorrentes. Mas a pessoa mas passa por um erro recorrente, e aí ela mandaria isso por escrito, e a gente teria, Mas mandar isso por escrito resolve o problema? Não, mas aí a gente teria, uma validação do quão grave é esse problema. Tá. Porque se assim, vários usuários colocassem o mesmo problema, por exemplo, o botão de concluir trava. Aí, a gente tem vários reclames aqui disso, entendeu? Mas a sua dor, o seu problema é não saber o que está acontecendo na ponta, ou o seu problema é resolver a dificuldade de configurar regras de cobrança, conciliar pagamentos e corrigir erros recorrentes? Eu sou o diretor da área. Você é a pessoa aqui de produto, né, que está fazendo a apresentação para mim. Uhum. Você pode virar para mim e falar assim, puta, Max, cheguei aqui agora na empresa, cara, e não sei nada dos clientes, a gente não tem
uma estrutura aqui de levantar feedback, né? Os nossos canais aqui de suporte, cara, não existem, né? O pessoal atende por WhatsApp, isso não está centralizado, eu não tenho visibilidade disso aqui. Cara, eu não sei nem por onde começar, porque eu não consigo nem ouvir, não tem a voz do cliente, o VOC aqui, eu não sei nem o que fazer. Pô, estou pensando em institucionalizar um canal super ágil, super bacana, que tem na Adobe, onde o cliente entra lá, puta, e aí a gente tem essas reclamações classificadas, eu vou rodar isso 2 meses, 1 mês, 45 dias, sei lá, whatever, vou fazer uma curva ABC, vou listar os principais temas, cara, e desses principais temas eu vou fazer um plano de ação, vou sentar com cara de produto, com cara de tech, e a gente vai fazer aqui o que mais impacta, o que menos gasta dinheiro e vou mudar o produto. Cara, se você me fala isso, eu vou assim, cara, manda bala. O outro tema puta, cara, fui lá falar com os usuários, porra, entrevistei 50 clientes e todos eles falam que estão com problema de dificuldade de configurar regra, dificuldade de configurar pagamento manual e erros recorrentes na fatura. Pô, by the way, cara, erro de fatura é um negócio que a gente tem há 30 anos, desde lá do início do produto, cara. Todo mundo reclama que, pô, as faturas que são do Banco Itaú sempre dão problema, e todo mundo sabe disso, ninguém nunca resolveu isso aqui. Cara, isso aqui apareceu no grupo focal que eu fiz com os clientes, aparece na pesquisa NPS, pô, você passa, encontra os clientes, pô, o comercial vem aqui e reclama, toda hora já teve o presidente da empresa tal, que só trabalha com o Itaú, que já veio aqui, reclamou, falou que vai dar o churn. Cara, eu tô pensando em ir lá e falar pro cara de produto mudar, cara, esse negócio do Itaú. Você tá entendendo a diferença? Sim, entendi. É mais a maneira de falar, né? Eu acho que não é maneira, porque assim, o teu problema é entender o que tá vindo do cliente. O outro cara, você já tem um material para trabalhar, o nego já reclamou. O que você faz com isso? Entendeu? Sim, entendi. Acredito que seria mais um plano de ação para tentar reformular um exemplo dessa parte dos boletos aí de Itaú, por exemplo. Precisava fazer um plano de ação ali junto com o produto, junto com os devs e desenvolver uma nova tela, uma nova funcionalidade e tentar testar ali para ver se testar com usuários reais. Quem realmente usa, faz ali uma operação. Às vezes eu participo disso também, uma operação assistida, e entender e acompanhar. Tentei pagar tal boleto. Deu problema aqui. Já tem um dev, alguém do produto, em outra sala aqui, já observando o que está acontecendo no ambiente. E aí eles conseguem capturar o erro. E trabalhando em cima dessa melhoria. Acredito que, assim, acho que na minha visão, nesse ponto, seria uma das possibilidades. Então, eu acho assim, se eu fosse montar esse canvas aqui, o que eu montaria? Business problem. Olha, a gente tem problemas, né, de usabilidade, né, nessa jornada, muito especificamente mapeado em 3 pontos de ruptura dessa jornada, onde, tem questões relacionadas a erro, questões relacionadas à usabilidade e tal. A gente precisa melhorar essa jornada de faturamento e cobrança. Ponto. Esse é o business problem. A gente precisa... Vou até voltar, gente. Lá no Lean Strategy, olha, a gente está com um churn altíssimo. A nossa base aqui, nosso churn, cara, está 10% ao mês. E, cara, a gente precisa resolver esse churn, porque entra cliente, entram 10 e saem 10. Cara, eu preciso que alguém resolva esse problema. Aí, contratei a Giovana. Giovana, cara, senta aqui, cara, olha, tá vendo aqui o Business Strategy aqui? Cara, o churn tá batendo 10%, cara, tá terrível. O diretor comercial veio aqui, falou que botou 20 clientes esse mês, 15 saíram, cara. Quem sustenta um negócio desse? Pelo amor de Deus, resolve isso para mim. Aí a Giovana veio. E by the way, o pessoal tá falando que quer botar IA, porque ao invés de botar 20 clientes por mês, a gente vai botar 40. E como estão saindo 15, tanto faz, tanto fez.
Aí vai lá a Giovana, pô, não, beleza, mas botar o IA para quê? Como é que funciona isso? Né? Aí ela vai a campo e entende isso, entende que do produto a jornada de faturamento e de cobrança tem problema. A jornada de faturamento tem erro e a jornada de cobrança é uma jornada que não é fluida, é travada, não é friendly. Cara, o usuário não gosta, né? Beleza. Solução. Cara, solução, vamos revisar a jornada, entender os principais pontos de ruptura, confirmar esses pontos de ruptura, redesenhar a jornada e propor uma nova, né, um novo modelo, né, uma nova tecnologia, né, um novo flow, né, uma nova configuração dessa ferramenta. Qual o business outcome? Cara, eu espero que reduza o churn, espero que aumente o NPS, né, aumente o LTV, né, etc e tal. Quais os usuários? Cara, do nosso sistema, quem usa a parte de faturamento é o analista de faturamento das empresas. E quem usa cobrança é o analista de cobrança. Então, o nosso foco são esses dois usuários, que é quem mexe na ferramenta, né, no final. Qual o benefício que eu vou trazer aqui? Cara, eu vou trazer que eu vou trazer uma jornada mais fluida e sem erro, né, para esse cara. Quais as hipóteses? Olha, com relação ao problema do faturamento, tem um tema na API com o Itaú que toda vez que a gente vai bater lá para emitir um boleto no Itaú, devido a uma configuração do nosso código de cliente, se é para uma instituição filantrópica, isso dá erro. Ou, sei lá, se enfim, para algum, isso dá erro, né? Ah, beleza, então. Pô, e como é que é isso? Isso traz muito valor? Pô, lógico, pô, toda a nossa base de clientes aqui, ONGs, etc e tal, se tem conta no Itaú, a gente não consegue entregar. Pô, beleza, e isso é complexo de fazer? Cara, mais ou menos. Né? A gente tem que mandar uma informação a mais no payload da API, que quando o cara receber lá, vai separar esse negócio, fazer um tratamento especial, ou a gente, ao invés de fazer boleto, vai ter que, enfim, pagar Pix, mas é uma coisa relativamente simples de resolver. E os outros? Cara, o outro, para você refazer a tela de reconciliação manual, cara, isso aí até tem que entrar IA aqui, que a gente acaba com esse manual, e já faz um pré-processamento, já dá limpo, mas isso aqui vai levar tempo pra caramba, a gente não sabe se o usuário vai aceitar. Ah, tá, beleza. E o tema da... Qual é o outro? E o tema da dificuldade de regra de cobrança. Cara, isso é mais ou menos, é o meio do caminho. Pô, beleza, o que é mais importante agora? Puta, eu vi aqui, cara, que a nossa base de ONG é 10%, e essa galera tá reclamando, vai churnear e tal, enfim. Pô, e isso aqui é simples de fazer? Cara, basicamente uma reunião com o Itaú, a gente analisa, blá, blá, blá. Então, beleza, então vamos priorizar isso. Vocês viram que eu saí do estratégico, do churn, né, do aumento de base, como é que a adoção da IA pode impactar a área comercial para vender mais, mas na verdade esse não é o problema, porque entra mais cliente, mas sai mais cliente também, porque o produto não está bom na ponta. E aí você vai conectando até o final, entendeu? Faz sentido, pessoal? Acho que eu falei muito. Sim, faz sentido. Faz sentido. Faz sim, professor. Deu para tangibilizar? Deu, tô anotando. Tá bom. Tá bom. É isso, turma. Assim, é isso. Queria ouvir um pouco. Andy não falou nada. Kate, Milena. Milena acho que está no ônibus, né? Não, a Tainá que está no ônibus. A Aniele, vocês querem contribuir alguma coisa com a aula? Bom, pessoal, desculpa, professor, hoje estou cuidando da minha filha enquanto acompanho. Sem problema, cara, beleza. Dá um beijinho nela. Mas assim, Andy, você tem alguma questão? Tá tudo bem? Só botar um ok aí, já tá bom já. Pessoal, 8h33.
queria ver com vocês, assim, dúvidas, críticas, sugestões. Acho que Você foi tem- ótimo a aula, professor. Não, legal, legal, legal. Que bom, assim. A primeira foi meio bagunçada, mas essa valeu pela primeira, porque foi muito boa. Não, legal, beleza. Às vezes, cara, assim, a gente não. Enfim, tem. Enfim, beleza, acho que é isso. A gente tenta. Deu para entender tudo, obrigado. Muito bom, peço desculpa. Não, tranquilo, galera, sem problema. Não, eu acho que é isso. Assim, do lado de cá, a gente sempre quer tentar ajudar o máximo possível, né? Assim, com exemplos práticos e tal. Então, de boa, sem problema, tá? Eu estou devendo, alguém me pediu os materiais da aula passada, se vocês puderem botar nos grupos de WhatsApp, eu estou devendo, estou em dívida, estou errado, eu vou responder, tá? Lá, eu não sei se consigo responder hoje, mas amanhã de manhã, primeiro horário, eu vou responder, tá? Então, eu tô em dívida. E também teve uma aluna que me mandou uma mensagem aqui no Insta, eu vou responder a ela, tá? Porque essa semana foi uma loucura, gente, mas eu vou responder ela agora, tá? Tudo certo, você ficou bem claro, obrigado. Perfeito, então. Então, turma, uma ótima noite para vocês. Estou à disposição pelo Insta, pelo LinkedIn, por todos os canais aí que vocês me acharem. Fico feliz que tenha acabado bem a aula e desejo muito sucesso para vocês aí. Quem sabe a gente não se esbarra nesse mercadão, tá bom? Obrigada. Obrigada. Excelente aula, viu? Obrigado, gente. Obrigado. Fiquem bem, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigada.